Dor no ombro que não melhora no Pilates. O que fazer? Eu aposto que você tem aluno aí que está passando os exercícios certos para dor no ombro, mas a dor não melhora, ele continua se queixando. E a gente sempre fala uma coisa aqui, né? Não vai ser um exercício diferente, específico para o ombro que vai resolver o problema do seu aluno. Vai ser o como ele faz esse exercício. Tanto que a gente já gravou um vídeo sobre estabilização escapular e exercícios de manguito rotador, que tá em algum local aqui nesse canal, explicando as nossas escolhas e falando de uma história assim muito frequente que acontece da força que vaza nas costelas. Porque quando a gente tem o como fazer, o corpo vai responder ao esforço. E o corpo é esperto, né, gente? A tendência dele de responder ao esforço é fazer o quê? Dá uma fugidinha, dá um jeitinho de ficar mais fácil. A força que vaza nada mais é do que isso. Na hora que o corpo vai ter que se sustentar mais, contrair, trabalhar mais, ele dá uma escapadinha. Então, se a gente não souber observar essa força que vaza, o aluno pode deixar de melhorar. Os ajustes da estabilização vão estar lindos. Você fala assim, não, tá tudo certo aqui, por que será que isso não tá funcionando? Porque ela tá vazando em outro ponto, que é o ponto das costelas que a gente citou no vídeo anterior. E toda vez que a força vaza pelas costelas, não tem estabilização escapular. Ah, meninas, mas vocês estão falando de costelas e a gente não ia falar de ombro? Pois é, o problema é que a gente fica com aquela correção, ombro longe das orelhas, ombro longe das orelhas. E aqui, de repente, tá tudo certo, mas não consegue enxergar esse detalhezinho das costelas dessa força que vaza. Isso a gente chama de raciocínio em cascata. A gente tem que conseguir olhar para o corpo do nosso aluno como um todo mesmo, e não só para a região do problema. Então, apesar dele ter a dor no ombro, aqui que a gente sabe que a estabilização escapular, ela tem um efeito muito importante na centralização. Quando a gente pensa na centralização, a gente precisa ver se essa força realmente está chegando. Por isso que a gente está linkando essa ideia nas costelas. Lembra da história da congruência das escápulas no gradil costal? Que desce ali pelo serrátil, o serrátil ajuda nessa congruência e ele tem interdigitações lá com os oblíquos externos? É justamente dessa função de estabilização que a gente está falando. Então, se a gente está pensando só em descer os ombros, pensando nessa estabilização, mas deixando que essa força não consiga se conter por aqui, é onde a gente perde a estabilização. Então, para isso ficar mais claro, vamos fazer o seguinte. A gente vai passar 3 ajustes para vocês usarem nos exercícios aí de manguito rotador, de estabilização escapular, corrigindo a força que vaza pelas costelas. Não são 3 ajustes de condução hoje, são 3 ajustes de correção. E observem que vocês vão conseguir aplicar esses ajustes em muitos outros exercícios também. Então, papel e caneta na mão para você anotar os 3 principais comandos que a gente usa para fazer esses ajustes de correção. Então, a gente vai mostrar essa compensação acontecendo no clássico exercício do manguito rotador em 2 versões. Mas se você assistiu o nosso vídeo com os exercícios para ombro de manguito rotador com estabilização escapular, você vai ver que você vai conseguir aplicar esses ajustes da mesma forma, tá bom? Então, exercício 1, vai lá. Clássico, né, gente? Fazer a rotação externa do ombro. Vocês conseguem ver o que aconteceu aqui, ó, no tronco da Elisa? Pera, vou fazer de novo. Ainda fiz muito certo, tem gente que faz pior. A força vai lá para as costas, abrindo aqui nas costelas, não tem estabilização escapular aqui atrás. Como que a gente pode corrigir isso? Um comando. Elisa, desliza as costelas por cima do abdômen. Aí. Outro comando possível, se isso ainda não ajustou. Elisa, tenta apoiar um pouquinho mais nas costelas, trazendo o corpo. Isso! Ou o terceiro ajuste, mas que eu vou mostrar no próximo exercício. Volta, porque você já ficou muito ajustada para continuar corrigindo. Agora leva o braço lá longe na direção do espelho. E aí? Ó, despencou na costela, a costela abriu de novo. Elisa, guarda o coração um pouquinho para as costas. Isso. Vocês conseguem observar como aqui a gente deixa a força resultante da estabilização escapular chegar no abdômen, chegar na centralização? E isso diminui incômodos tanto nas costas quanto intensifica o trabalho muscular da cintura escapular. E garante a centralização, garante a estabilização do tronco como um todo. E tem mais uma coisa que eu acabei não mostrando muito, mas que funciona bastante, principalmente para a pessoa que murcha a barriga, porque ela murcha e faz mais ainda essa sensação do peito que sobe.
Esses comandos também ajudam a resolver esse problema. A gente precisa sempre tomar cuidado com a importância da contração de contenção abdominal, porque ela está intimamente ligada a esse processo de vazar pelas costelas. E por falar nisso de contenção abdominal, vai ficar uma dica boa aqui para vocês. Tem um vídeo aqui no canal que a gente está falando também como trabalhar a contenção abdominal, porque se a gente ficar focado só aqui na estabilização escapular e não conseguir dar esse estímulo, essa percepção no aluno sobre a contenção, vai ficar difícil realmente dele entender. Então vale a pena assistir esse vídeo também. Aliás, é dica de ouro, porque se a estabilização escapular não está funcionando, para de insistir em exercícios de ombro e prioriza esses exercícios de contenção abdominal. Gostou desse vídeo? Gostou de entender sobre a força que vaza? Vou contar que tem mais alguns pontos que a força vaza, mas outro dia a gente volta para contar sobre eles, tá bom? Se tiver bastante comentário pedindo esses outros pontos da força que vaza, a gente grava um próximo vídeo. Então dá um like, se inscreve no nosso canal, sabe que toda semana tem coisa nova aqui. Beijo e até a próxima!